bem-vindos vocês do Brasil todinho. Alex, vamos começar mostrando uma situação que aconteceu em Manaus esses dias, aterrorizante. Aterrorizante, a imagem tá rodando. Nossa. E a gente ficou muito impressionado. O Brasil parou com essa imagem, até porque se tratava de um evento tão bacana, uma festa folclórica uma deles. Festa folclórica linda, esperada, ainda mais na primeira festa dessa depois do Covid. Olha o que aconteceu. Caiu um guindaste de uma das alegorias, tá? A alegoria, a gente estava presa no guindaste. Ele entortou o guindaste. Entortou o guindaste, a alegoria veio ao chão. Só que tinham várias pessoas dentro da alegoria. Mais de 20 pessoas só na alegoria, ao todo 27 pessoas. Olha lá. 3 pessoas ficaram feridas. Quer ver? Até então, tava tudo normal. Olha isso. E é um festival tão lindo, Kátia. Gente, imagine, eram 23 pessoas que estavam lá dentro? 23 pessoas estavam lá dentro, foi um total de 23 feridos. Teve gente que já desmaiou, que já caiu no chão desmaiado. 12 metros. Ainda tem 6 pessoas em estado grave, Estado né? grave, Manaus, 12 metros de altura. E no meio da festa, você imagina, quando a gente vê às vezes o carro alegórico aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, então o impacto, a população ficou assustadíssima. Nossa, a população ficou assustadíssima em qualquer lugar desse mundo. Sim. Porque a gente tá falando de um guindaste. Gente, vai entortar um guindaste. É surreal. Eles surreal. Aqueles, não é tonel pesado. Nossa, eles seguram, levantam muita coisa, olha isso. Olha, vamos direto com o nosso repórter, o Eric Valente, lá da Band de Manaus. Eric, muito boa tarde. Menino, que tristeza que aconteceu. A gente comentava aqui que a gente nem imaginaria que isso pudesse acontecer numa festa em qualquer lugar, ainda mais em Manaus, que vocês têm essa tradição dessa festa maravilhosa, tão esperada depois de 2 anos sem a festa com o Covid, né? Boa tarde. Olá, Kátia. Para você, olá para todos que nos acompanham. Nós falamos ao vivo direto de Manaus, mais precisamente aqui do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, Kátia, onde essas vítimas ainda permanecem internadas. Ao todo foram 23 vítimas, 23 pessoas ficaram feridas entre fraturas e escoriações e 6 permanecem ainda em estado grave sob observação médica, viu, Kátia? A gente lembra desse triste acidente que aconteceu no último domingo por volta das 10h30 na Arena Parque do Ingá, no município de Manacapuru, que fica na região metropolitana de Manaus. O público estava esperando há 2 anos por esse festival, o 24º Festival das Cirandas de Manacapuru, que retornou com tudo, mas não esperava que esse triste acidente pudesse acontecer. A equipe da Ciranda Flor Matizada se preparava, então, para adentrar a arena nessa alegoria suspensa. Quando foram surpreendidos por esse acidente, essa alegoria acabou despencando de uma altura de mais de 10 metros. Ao todo, mais de 20 pessoas estavam na alegoria. 17 foram transferidos de Manacapuru aqui para Manaus pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda então de todos esses agentes, para receberem atendimento imediato nas unidades hospitalares, viu, Kátia? A gente conversou, inclusive, com as famílias que estão aqui do lado de fora do hospital, aflitos, esperando boas notícias, né? Que esses boletins são atualizados constantemente. A gente segue acompanhando também isso porque o Departamento de Polícia Técnico-Científico disse que houve uma deformidade desse guindaste. Apesar disso, Kátia, ainda não foi apontada a real causa, a real motivação desse acidente. Esse laudo oficial deve sair aí em torno de 10 a 15 dias. A gente vai seguir acompanhando isso porque as famílias estão aflitas, precisando de uma resposta, porque alguém precisa realmente se responsabilizar sobre isso. Por conta de todo esse acidente, o festival foi cancelado, inclusive o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas queimou ali todos os relatórios que tinham as análises e resultados das agremiações em ato de solidariedade às famílias que agora sofrem esperando aí boas notícias, viu, Kátia? Agora, Eric, você falou dos familiares dessas pessoas que estão feridas, estão super agoniados e não tem como não ficar agoniado. A gente que vê o vídeo já começa a te dar um suador, olha uma cena dessa. E olha, mesmo assim, com tanta gente que foi machucada nessa queda, nesse trágico acidente, poderia ter sido muito mais pessoas, porque um pouquinho antes as pessoas tinham recuado, estavam um pouquinho para trás, porque se elas estivessem no mesmo lugar de início, ia cair tudo em cima de mais um tanto de pessoas. Isso chega a arrepiar a gente, né, Eric? Exatamente, Kátia. Inclusive, durante todo esse acontecimento, as apresentações tiveram que ser paralisadas por conta do acidente. Muitas pessoas aparecem correndo em direção ao guindaste na tentativa de socorrer aí essas vítimas que ficaram gravemente feridas.
Muitas, Kátia, quebraram a perna, quebraram os braços, tiveram fraturas muito expostas e precisaram ser encaminhadas de forma imediata a essas unidades hospitalares. As famílias não moram em Manaus, inclusive são de Manacapuru, estão acampadas aqui no pátio externo do hospital. Na verdade, são 4 hospitais que atendem, 4 da rede pública e 1 da rede privada, que atendem todas essas vítimas, viu? Uma notícia boa, Kátia, é que 5 pessoas já receberam alta hoje, na terça-feira. É uma notícia que acaba trazendo mais esperança. Apesar disso, 6 pessoas ainda permanecem em estado grave. A gente vai seguir acompanhando, Kátia. Olha, queria agradecer demais, viu, sua participação, a todos aí da Band Manaus, da região. Saibam que a gente, mesmo à distância, a gente está aqui rezando todo mundo junto para que essas 6 pessoas se recuperem e para que a gente consiga entender o que aconteceu com esse guindaste mesmo, porque ele ficou completamente torto. Ele estava envergado. Então, que a gente, acima de tudo, fique atento também a saber o que aconteceu para a gente evitar novos acidentes, mas também para que cada pessoa seja responsável mediante o que foi contratada, né? Mas que as famílias tenham o nosso carinho, viu? Um beijo para você, Eric. Alex, menino, dá um arrepio, começa a dar um suador. Um desespero. Que bom que 5 pessoas, né, o Eric trouxe agora informação exclusiva em primeira mão, já foram liberadas, mas 6 seguem em estado grave, a gente está na torcida, né? Mas você viu que foi um acidente terrível, mas podia ter sido pior, porque segundinhos antes estava lotado de gente embaixo. São cirandeiros, e é uma festa gente, linda. Em breve vai voltar. Um beijo a todos aí, viu? Que estavam participando dessa festa, que se Deus quiser logo a gente vai comemorar a saída de todo mundo bem a partir de agora, né? Amém.